A atualização do Plano São Paulo nesta sexta foi uma grande surpresa. A reclassificação foi negada até as últimas horas. Pesquisas e especialistas apontam que o aumento das restrições podem piorar a situação de todo o estado. A sexta-feira foi repleta de contradições. Na semana passada, em coletivo, o governador João Dória já havia anunciado que novas revisões não aconteceriam até o dia 5 de fevereiro. Também o secretário de Desenvolvimento Regional, em entrevista ao Jornal da Clube, reafirmou que nada mudaria. Secretário, só para a gente saber, há alguma possibilidade de ter atualização do plano na coletiva de amanhã? Não, a princípio está mantido para o dia 5 e no dia 8 ser a atualização, não teve novidade quanto a isso. Tá bom, então por enquanto não há risco de nenhuma região regredir numa reclassificação excepcional. Não. Também caiu por terra a afirmação do governo de que nenhuma região avançaria de fase no mês de janeiro. Presidente Prudente e Sorocaba saíram das restrições vermelhas e evoluíram para o nível laranja. Situações que, de qualquer maneira, não aliviam a realidade do desempenho paulista. O estado mais rico do país segue sem ver resultados na quarentena imposta. O que eu posso dizer objetivamente, de maneira completamente apartidária, é as ações que estão sendo tomadas são as piores possíveis. Você tem que começar a se engajar em coisas como, por exemplo, o tratamento precoce. Certo? Que diga-se passagem que com o surgimento dessa nova cepa a partir de outubro, e que já está atingindo quase 50% de todas as amostras do país no momento, essa nova cepa não vai ser capturada pelas vacinas atuais. O Amazonas é o campeão nacional de isolamento social, certo? E veja o que aconteceu por lá, né? Eu posso dizer que os lugares onde não se fez tanto isolamento social, a progressão da pandemia foi bem menor. Para deixar a história ainda mais sem critério, é só prestar atenção nos números da Regional de Ribeirão Preto apresentados pelo próprio governo. Novos casos de Covid, novas internações e novas mortes estão todos na faixa da fase amarela. Os municípios daqui só ficam devendo na porcentagem de ocupação de leitos. E este índice negativo pode ser explicado pelo círculo vicioso causado pela própria política de quarentena restrita aplicada no estado. Isso não vai ajudar em nada, na verdade vai piorar um bocado. Vai piorar a quantidade de mortes, vai fazer com que haja mais mortes do que se não fizesse isso. E ainda por cima vai contribuir para a criação de cepas imunologicamente resistentes. Quer dizer, o isolamento aumenta a quantidade de mortes 4 a 6 semanas depois e ele leva à produção de cepas com escape imunológico. Então, se você quiser saber qual é a pior coisa que você pode fazer para prejudicar a população nessa pandemia de Covid-19, é promover o isolamento social. O pior é que agora o vilão desta história já não é apenas o novo coronavírus. A esta altura da pandemia, nós começamos a ver pesquisas como o da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, que aponta que só em Ribeirão Preto mais de 60% dos estabelecimentos devem ir à falência em até 2 meses, sendo que quase 20% deles podem não chegar sequer ao carnaval. Resultados negativos que se somam e acendem um alerta extremamente perigoso. Fora isso, tem aquela outra coisa que muitas outras pessoas têm falado, que são os custos humanos indiretos do isolamento social. Então é desemprego, insegurança alimentar, aí se tem problemas de saúde mental, aumento da violência doméstica, aumento do suicídio, você tem a diminuição de pessoas fazendo exames profilácticos e todas essas coisas têm impacto no sentido de aumentar a mortalidade. E não é uma questão de vamos fazer o lockdown ou vamos cuidar da economia e é uma coisa ou a outra, vamos ver qual dos dois pesa mais, não é assim não. Você perde dos dois lados. Nós continuamos falando sobre esse assunto, recebendo hoje via internet o deputado federal Ricardo Silva. Boa noite, deputado. O senhor já tinha uma reunião agendada em São Paulo para cobrar mais leitos para Ribeirão Preto. Agora, no final das contas, o assunto acabou sendo o rebaixamento da região para a fase vermelha do Plano São Paulo. Foi isso, deputado? Oi, Púcio, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Clube. Sim, Púcio, com muita preocupação, eu estou acompanhando essas informações que foram divulgadas hoje do Plano São Paulo, rebaixando o Ribeirão para a fase vermelha. E a gente observa que é tudo um jogo político, Púcio, infelizmente. O que nós temos
Aliás, tivemos antes dessa segunda onda da pandemia, eram 240 leitos de UTI em Ribeirão. Se a cidade tivesse mantido esses leitos, hoje Ribeirão poderia estar na fase amarela ou até mesmo na fase verde do Plano São Paulo. Reduziram leitos e esse é o fator preponderante para analisar a regressão de fases e agora Ribeirão volta para a fase vermelha. Eu fui hoje a São Paulo, estive pessoalmente com o secretário Marco Vignoli, levei comigo representantes dos comerciantes, que está todo mundo preocupado com a vida. Claro, não é brincadeira, a pandemia é séria, mas nós temos o comércio que não aguenta mais esse abre e fecha. Tem que proteger vidas, tem que ter leitos de UTI e tem que ter tratamento. Esse foi o item da pauta de cobrança hoje, pessoalmente, no Palácio dos Bandeirantes. Para podermos fazer, então, um resumo esclarecedor ao cidadão, deputado, quantos leitos novos a gente pode esperar e em quanto tempo isso vai concretizar? Hoje, na conversa com o secretário Marco Vignoli, ele me garantiu que na próxima semana serão mais 10 leitos e mais 10. Então, o HC vai de 38 para 58 leitos. Eu liguei de lá para o superintendente do HC, para Benedito Maciel, falei com ele, liguei também para o diretor-chefe da Beneficência Portuguesa. Eu agora estou na pista, na rodovia, parei um pouquinho para falar com o Jornal da Clube. O da Beneficência me garantiu que vai abrir também pelo menos mais 4 leitos, mas ainda é muito pouco para a cidade, para Ribeirão. Nós precisamos retomar aqueles leitos que nós tínhamos, de 240. Isso é para salvar vidas, para cuidar das pessoas e, mais do que isso, para poder retomar o nosso comércio. Não há como aceitar mais, Pucci, discurso político em meio à pandemia. Rapidamente, deputado, para a gente encerrar, a nossa macro-região precisa de toda e qualquer ajuda nesse momento e não vai ser só no setor de leitos em hospitais. Os governos federal e estadual, eles têm de onde enviar mais recursos, na sua opinião, deputado? Olha, Pucci, Ribeirão já recebeu mais de 160 milhões do governo federal. É muito dinheiro. Inclusive, nós questionamos a aplicação dos recursos para a Covid. Tem que aplicar. Os municípios receberam muita verba, as prefeituras tiveram seus caixas recheados. Como deputado federal, Pucci, nossa função é fiscalizar, é cobrar. E é isso que eu estou fazendo. No dia em que Ribeirão volta para a fase vermelha, lamentavelmente, eu fui pessoalmente ao Palácio dos Bandeirantes fazer essa cobrança. Eles deram perspectivas. A gente não quer só perspectiva, a gente quer política pública com eficácia e a gente segue cobrando, Pucci. Agradeço a participação no Jornal da Clube do deputado federal Ricardo Silva. Obrigado, Ricardo. Obrigado, um abraço.